Oi, gente, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula do nosso curso a respeito do Apocalipse e hoje estudaremos o versículo 5 do capítulo 14, que começa dizendo: E na sua boca não se achou engano. Por quê? De quem ele está falando aqui? Daqueles 144 mil que nós estudamos já em algumas aulas e inclusive na aula anterior. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz que nele não foi encontrado pecado e na sua boca não foi achado engano. Então, ele está falando a respeito de Jesus. E esses homens, nessa perspectiva, serão comparados a Jesus, isto é, serão pessoas que pregarão o evangelho aqui e a vida deles vai ser a boca deles, né? Falando mais especificamente da comunicação, vai ser assim muito alinhado com aquilo que diz a palavra do Senhor. Note que eles serão, gente, recém-convertidos. Nós estudamos na aula anterior que eles serão as primícias, na verdade. Então, vamos dizer assim, o que a gente está tendo muita dificuldade para controlar durante anos de evangelho, que é a nossa comunicação, as nossas palavras, eles serão santificados nessa área. Né, meu irmão? Então a gente já percebe que o nível de comprometimento, de santidade deles vai ser diferenciado, até por conta também do cenário que estarão vivendo. Agora, Malaquias capítulo 1, versículos 7 e 8, vamos ver qual é a expectativa de que Deus tem de nós em relação a isso? Olha o que diz. Pois os lábios do sacerdote devem o que, gente? Guardar o conhecimento. Então, ó, sacerdote no Antigo Testamento eram pessoas separadas por Deus para liderar, né, a questão aí, a vida espiritual do povo. Hoje, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que todos nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós estamos nessa categoria. A expectativa do Senhor é o quê? É que a gente guarde o conhecimento, que da nossa boca também não saia engano. Nós temos visto na sociedade hoje em dia muitos enganos sendo divulgados, não é? E aquilo que é correto passou a ser errado e o que é errado passou a ser certo. E na igreja a gente também estamos vendo isso, os valores morais, espirituais, no caso da igreja em si, morais e sociais, né, e familiares aí na sociedade, tá? Mas e da igreja, falando especificamente dos valores espirituais, estão sendo distorcidos. As pessoas estão invertendo muitas vezes as doutrinas bíblicas. E a expectativa do Senhor é o quê? É que nós que somos sacerdotes, né, devemos, aliás, ter uma vida diferente, ter o conhecimento, temos que guardar o conhecimento, tá? E aí, a gente percebe que com isso, com esses enganos que têm sido ministrados é, fora, né, da igreja, claro, já existe um sistema de homens imperando por aí, né, que é regido pelo governo, vamos dizer assim, do diabo, debaixo da permissão de Deus. Só que dentro da igreja também tem o sistema dos homens. E isso atrapalha a verdadeira igreja do Senhor, a igreja invisível. O sistema de homens prega engano, prega que você tem que você é obrigado a fazer isso, a fazer aquilo. Ele privilegia quem tem dinheiro, entendeu? E por aí, ele privilegia amigos íntimos, não é? Coloca pessoas que não têm condições de estar em determinada posição de escola, ele coloca ali, tudo isso por quê? Para poder favorecer uns, favorecer outros, e acaba que o conhecimento acaba sendo muito reduzido e a comunicação também atrapalha aí a vida no corpo de Cristo, né? Nesse sentido, tá bom? Então, muito cuidado, porque a nossa responsabilidade é o quê? Nós devemos, conforme você está vendo no versículo, né? E da nossa boca, os homens devem procurar o conhecimento. Então, o que os homens têm tido da sua boca, da minha boca? É o conhecimento? Não é? O que nós temos ministrado? Né? A Bíblia diz, Mateus 12, 34, que da boca fala o que está cheio o coração, pois da abundância do coração, disso fala a boca. Então, nós temos que nos encher de instrução, de conhecimento, para que, a ponto de atrair os homens para receber da parte de Deus, por meio de nós, esse conhecimento da palavra. Por quê? Porque nós somos mensageiros do Senhor, e é isso que esses 144 mil serão no período tribulacional de 7 anos, onde o cenário vai ser, sem dúvida nenhuma, o pior, né? Um dos piores, se não o pior, da história da humanidade. Segue aí no versículo 8, olha o que estava acontecendo lá também, ó.
e ocorre hoje em dia. Mas vós vos desviastes, ou seja, os próprios sacerdotes que estavam ali, na vida deles xingando, tinha na boca deles também, certo? E eles estavam se desviando. Aqueles que acreditam aí que não é possível se desviar da fé, aí, ó, lá tinha gente se desviando. E esse é um versículo, mas existem vários outros que falam a respeito disso. Então, a Bíblia diz aí, ó, há muitos, além de eles estarem se desviando, há muitos eles estavam fazendo tropeçar. É o que hoje está acontecendo nas igrejas e o que vai acontecer futuramente no contexto em que esses 144 mil estarão vivendo aqui. É por isso que eles terão que ter, de fato, uma vida de santidade diferenciada, para que na pregação deles as pessoas tenham clareza e aqueles que se desviaram da fé retornem à sua origem, retornem à sua comunhão com o Pai, e aqueles que não queriam saber de, não vão querer saber de Jesus, que eles acabem, aliás, se entregando ao Senhor para que sejam salvos, né? Então, a Bíblia fala aí que eles, a muitos fizesse tropeçar na lei, ou seja, na palavra, muitos ensinamentos errados também em relação à Bíblia, e aí diz, ó, corrompesse o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis. É o que o Senhor vai fazer naquela ocasião. Eu não me recordo agora, mas tem uma passagem na palavra onde lá alguns homens viram para Jesus e falaram assim: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos, nós isso, aquilo. E o Senhor Jesus diz para eles: ó, apartai-vos de mim, porque é vós que praticais a iniquidade. Então, o Senhor conhece, irmãos. Ele conhece tudo que nós estamos fazendo, então da nossa boca não pode fluir o engano. Tá certo? Não pode, nós temos que ter aí palavras que vão edificar a vida dos homens, porque as palavras têm muito poder. Olha para você ver o que muitas vezes nós fazemos, gente. Eu tenho que entender que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5:17, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Então, se eu sou uma nova criatura, nós temos que ter um novo padrão de linguagem. Então, ó, expressões como essa que nós falávamos anteriormente, não dá certo para mim tudo é mais difícil, enfim, eu nunca acabo que começo. Eu tenho que entender que quando eu faço isso, eu estou dando um comando para o meu cérebro, eu estou falando contra mim mesmo. Não fale contra você, porque Jesus nunca fez isso, e ele é um modelo para nós de comunicação. Né? Quando a gente olha para você ver outras que a gente costuma muitas vezes dizer também, ó, não sou bom o suficiente, tá vendo? Não vou conseguir, os outros conseguem, eu não consigo. Isso aí não vai dar certo, não deu até hoje, né? Agora que vai dar, ou ainda não adianta nem tentar, porque não é possível fazer isso. Então, é, nova criatura tem que ter um novo padrão de linguagem. Olha lá, eu sou doente e frágil. Então, esse tipo de palavra só prejudica mais ainda, gente. Pessoa que fala que é depressivo e tudo. Então, nós temos que falar: não, eu sou alegre, sou feliz, eu sou uma pessoa restaurada, minha alma é sadia. Né? Nós temos uma alma que precisa ser curada. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 20, salvo engano aqui, diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e sarou a alma do povo. Então, a nossa alma precisa ser sarada, precisa ser restaurada, até para que a gente tenha condições de contribuir para que a alma de outros sejam saradas também. E esses 144 mil que nós estamos falando terão a alma deles restaurada, uma alma sarada, para poder não pregar enganos, né? Outro que a gente fala, olha aí para vocês verem, ó, nunca terei meu negócio próprio. Meu irmão, você é capaz de ter sim. Então não fale isso de você mesmo. Tá? Então, linguagem irrepreensível. Bom, irrepreensível. Seguindo aqui, ó, vamos para Sofonias capítulo 3, versículo 13, que diz: o remanescente de Israel não cometerá injustiça. Então, esse remanescente está se referindo àqueles que ficarão, que virão depois no período tribulacional, aqueles que ficaram lá no final. É claro que não se refere apenas, gente, aos 144 mil, correto? Uh, Nesse contexto aqui, está falando deles, mas eu digo de modo geral, né? Mas como é que a gente sabe que está falando deles aqui? Fala, porque está falando lá, ó, não cometerá injustiças, e eles não mentirão, e não se achará engano em suas bocas, tá bom? Então está sendo bem específico e concordo com aquilo que nós falamos anteriormente. É que agora é lógico, aqueles que se converterem aqueles israelitas que se converterem durante o período tribulacional, claro, eles serão também um remanescente, né? Muito bem. Então, ó, vai estar dizendo aí que o remanescente de Israel não cometerá injustiça. Nós vimos também que esses 144 mil serão judeus, tá bom?
eles não mentirão, tá vendo? Então, pensa bem, como é que você não, como é que você vai viver num período de completa injustiça social, de valores familiares invertidos, distorcidos, enfim, e não vai cometer nenhuma injustiça, gente. Então, o nível, volto a repetir, o nível de santidade desses homens vai ser muito elevado, o nível de consagração deles, tá? Eles não vão mentir, e na boca deles não vão achar engano. Então, eles vão, de fato, ser grandes representantes de Jesus aqui na Terra. João capítulo 8, 18, versículo 37, diz que Jesus veio para testemunhar a respeito da verdade, né? Então, note que esses homens, para pregar tudo isso, irmãos, eles vão ter que, sabe, eu não sei como é que vai ser feito isso, mas eles vão ter que ser muito intenso, vamos dizer assim, dentro daquilo que eu consigo entender, na meditação, no jejum, no jejum, né, na oração. Por quê? Eles serão recém-convertidos, então vão ter que ter um conhecimento bíblico razoável, vamos dizer assim, para poder pregar com um poder aí de persuasão vindo, claro, do Espírito Santo de Deus, né, para convencer aqueles que estarão aqui. Ó, eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os pontinho, pontinho, pontinho. Então, a gente percebe que ter essa vida de santidade, de não se achar engano na nossa boca, na nossa vida, irmãos, é um desafio muito grande. É isso que esses homens terão, né, e serão lá no contexto de Apocalipse capítulo 14, versículo 5, que nós vamos continuar vendo agora, que diz aí, ó, porque são o quê? Irrepreensíveis, pessoal. Então, hoje nós vemos que muitos evangélicos, gente, são repreensíveis. Eles querem ser usados por Deus, mas não se esforçam para serem aprovados pelo Senhor. Então, como que está a sua vida no tocante a, a, a- aquilo que a gente tem falado, né? Como eu disse anteriormente, a questão da boca, do engano e tal, e a nossa vida em relação à repreensão. Muito evangélico está sendo repreendido pelo mundo, gente. Tá? Então a pessoa dá mau testemunho e os ímpios o repreendem. A gente vê até comentários, de fato isso é verdade, que no mundo, muitas vezes, tem ímpios que têm um caráter melhor, até certo ponto, do que os evangélicos, do que os cristãos. Então, esses 144 mil virão para poder mudar essa perspectiva, vamos dizer assim, até, né, mudar entre aspas, lógico, né? Mas dar uma grande oportunidade para que, por meio da vida deles, muitos acreditem em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 16, olha o que diz, ó, para que sejais irrepreensíveis. Tá vendo quem? Aqui tá falando pra gente também, né? Tá falando do período da igreja aqui. Então, nós temos que ser o quê? Irrepreensíveis, tá? Então, tem muito evangélico vivendo na culpa e falando culpa para terceiros, só falando mal da igreja. Meu irmão, você que é cristão, não fale mal da igreja, em hipótese alguma, a igreja do Senhor Jesus, não fale, porque principalmente para o ímpio, porque fica muito mais difícil ele se converter, tá? Eu sei que existe uma diferença entre falar a verdade, né, e falar mal. Só que isso um aspecto muito sensível que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente conversa para que não haja nenhum tipo de escândalo. Entendeu? Então, tem muito evangélico falando mal da igreja para ímpios. Aí o pessoal aí que a pessoa já não se converte mesmo, né? E dentro da igreja, muito cuidado também em relação a isso, tá bom? É, nós temos que fazer o quê, gente? Sermos modelo, tá? Temos que resplandecer nas trevas desse mundo, né? Igual esses 144 mil, porque eles não serão mortos pelo diabo, as duas testemunhas serão. Muitos que estiverem aqui vão morrer para serem salvos, mas esses não serão mortos pelo diabo. Que interessante isso, né? Aí continua dizendo, ó, filhos de Deus inculpáveis. Então, muito cristão hoje, muito evangélico carregando culpa, irmão, se liberta disso. Jesus Cristo morreu na cruz para que você não fique carregando esse peso, essa culpa de coisas que você fez no passado, de erros que você cometeu. Todos nós cometemos e vamos cometer muitos erros. Então, muito cuidado para que você não fique levando esse fardo da culpa. Note, como eu falei aqui, esses 144 mil serão recém-convertidos, então, o que eles poderão pensar? Nossa, eu poderia ter me convertido antes, hein? Puxa vida, como é que vai ser agora a minha vida? E não sei, olha o que eu fiz, olha que não sei o que, será que eu tenho condições mesmo de pregar? Entendeu? Mas não, tá? O apóstolo Paulo é um bom modelo disso. Você vê que ele perseguia e matava os cristãos, conforme Atos capítulo 9, né? Ele dava o consentimento dele na
morte deles. E mesmo assim ele conseguiu se libertar dessa culpa e escrever, né, inspirado por Deus, 13 livros do Novo Testamento e tem uma história brilhante aí que nos ensina por meio das revelações que ele teve da palavra de Deus. Então nós estamos no meio também de uma geração corrompida e lá naquele cenário será pior ainda, gente. Hoje a corrupção está na veia das pessoas e é até uma vergonha para nós brasileiros, porque quando a gente olha para verifica, estuda a respeito de outras nações, tipo Dinamarca, Finlândia, Estônia, países da Europa, né, esses países menores assim, a gente vê que o nível de corrupção lá, pessoal, é menor. Um deles aí, eu não sei qual, agora não sei se é a Estônia, qual deles, mas é o país menos corrupto do mundo. E lá o evangelho, gente, é pouco pregado, vamos dizer assim, não é igual aqui. Então, você percebe que, infelizmente, a gente olha e fala, eu sei que aqui tem mais gente, lá são países menores, mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, então eles sem o evangelho estão sendo menos corruptos. Se você pegar proporcionalmente, vamos, sei lá, pegar um país menor aí que tenha 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, por exemplo, tá? E pega uma população nossa aqui de 50 mil habitantes também. E faz uma comparação de evangélicos, vamos colocar assim, tá? Pega 50 mil evangélicos e 50 mil deles lá. Será que a gente vai se sobressair a ponto de convencer a vida das pessoas, né, a se entregarem a Jesus? Então, a gente precisa ver, né? A impressão que dá é que às vezes o evangelho não funciona, né? Porque por causa do nível elevado de corrupção dentro da igreja, na é verdade? Seguindo, então, geração corrompida e perversa fora do mundo, entre a qual a gente tem que resplandecer como luzeiros, como astros, né? Avançando aqui, ó, você vê que o texto fala dessa geração perversa, né? Então, a nossa função é o quê? Resplandecer, como esses homens farão lá na frente. Tito capítulo 2, versículos 7 e 8 dizem: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Tá vendo? Nós estamos aqui para isso, gente. 2 Coríntios 11, 1 diz o apóstolo Paulo falando: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esses homens vão viver exatamente essa imitação que o apóstolo Paulo fala. Tem muita gente espiritualizando as coisas, falando: ó, não olha para mim, não, olha para Jesus. Meu irmão, as pessoas que estão na igreja têm que olhar para nós e ver Jesus em nós, principalmente aqueles que estão chegando agora. Nossa vida tem que ser modelo para ele. Então, não se esconda atrás dessa frase espiritualizada até certo ponto, né? Não olha para mim, você tem que olhar para Jesus. Não, eu que vou olhar e quero ver Jesus na sua vida, não é verdade? Então, diz aí, ó, que nós temos que ser exemplos para eles, fazendo boas obras. Ó, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Tá vendo? Isso que Deus espera de nós, espera também desses 144 mil, ou seja, um comportamento padrão, né, que nos leva a uma autoridade para ensinar, gente. Quando eu digo ensinar, não necessariamente você tem que ter o dom do ensino, mas ensinar com a própria vida. Como? Dominando a língua. Você vê que ele fala aí, ó, usem linguagem sadia. Para quê? Para que o adversário não tenha nada contra dizer, para dizer contra a gente. Então, isso aqui que eles vão viver lá e nós precisamos viver agora, gente, é um desafio. Eu sei disso. Controlar a língua não é fácil, ser irrepreensível nesse aspecto não é fácil, mas isso é o que Deus espera de nós, né? Então, nada que a gente não possa ser pego pelas palavras. O diabo está de olho e é como um filme, né? Aqueles filmes policiais, quando o ladrão é pego, que fala-se assim para ele: olha, tudo que você disser pode ser usado contra você. Então, a gente tem que entender que o diabo se comporta assim. Tudo que eu e você falamos ou fazemos vai ser usado contra nós. Muito bem. Foi feita uma pesquisa por esse estudioso aí, ó, Masaru Emoto, da Universidade de Yokohama, a respeito do poder das palavras, né? Então, ele chegou à conclusão que a palavra estrutura a realidade e altera a matéria, aquilo que é físico. Eles fizeram o seguinte: congelaram a água a cerca de 25 graus negativos, né? E o interessante aí, pessoal, é o seguinte aqui: quando eles falavam palavras negativas para a água que estava congelada, do tipo essa que vocês estão vendo aí, eu odeio você, olha as figuras que se formavam, tá vendo? Olha que coisa mais feia, né? Quando falavam palavras de amor, olha, por outro lado, o que era formado. Então, a palavra tem esse poder de estruturar a realidade, de transformar para melhor ou para pior, né? Esse livro que vocês estão vendo aí, ó, Desvendando o Segredo da Linguagem Corporal, ele fala que uma mulher
fala em torno de 8.000 palavras por dia e um homem de 5.000. Então, que a gente possa administrar bem essa quantidade de palavras que nós temos para usar e usamos todos os dias. E essa questão da crença no poder das palavras não é só no meio nosso cristão, mas a ciência já testifica isso, as outras religiões também, tais como o hinduísmo, o budismo que você está vendo aí, a psicologia, até a física quântica, né? Então, a gente percebe que isso é muito importante na nossa vida espiritual, claro, obviamente. Aquilo que eles estão chegando à conclusão por meio da ciência, a Bíblia já falou há muito tempo. Olha aí, ó, palavras positivas, olha as figuras bonitas que aparecem ali, olha ali que interessante. Já as negativas, ó, parece um aspecto mais de destruição, tá vendo? Então, vamos tomar cuidado, gente. As nossas emoções que derivam da nossa, que são derivadas da nossa comunicação, isso atrapalha a nossa vida física e emocional, tá bom? Avançando aqui, ó, a gente para refletir nessa mandala que você está vendo aí. O que nós temos comunicado em cada área da nossa vida que você está vendo aí, ó. Tá vendo? Na vida espiritual, na vida social. A pessoa fala, eu sou muito tímido, sou muito retraído, eu sou isso, eu sou aquilo. Cuidado, meu irmão. Tá? Nos estudos, na sua vida emocional, enfim, nesses vários aspectos vocês estão vendo aí no relacionamento. Tá? Isso vai trazer para nós luz ou trevas, com base no que nós temos de conhecimento e de prática da palavra. Então, o que nós estamos comunicando? Esses 144.000, sem dúvida, vão comunicar luz em todas essas palavras boas, né? Em todas essas áreas que vocês estão vendo aí que influenciam demais a nossa vida. Pois bem, seguindo, olha, em relação àquilo que nós dizemos, para você ver, ó, tem sempre alguém com o achômetro ligado, né? Com o opinômetro afiado e com o venenômetro abastecido. Então, que a nossa boca, da mesma boca que procede bênção, não saia maldição, gente, porque isso nos atrapalha bastante. Provérbios, capítulo 13, versículo 3, diz que do fruto dos lábios, né, o homem comerá o bem. Então, cuidado com o seu opinômetro, para isso não se tornar um venenômetro, na verdade. Às vezes tem opiniões, nós temos que guardar para nós, pessoal. As pessoas não precisam saber, nós não devemos falar, até porque isso prejudica demais, tá? Tal do achômetro também, eu acho isso, eu acho aquilo. Claro que nós não vamos nos omitir, mas muito cuidado, que isso pode te prejudicar. Bom, avançando, então, se a gente não viu, né, nem ouviu com os próprios ouvidos, com os próprios olhos, toma muito cuidado para que a nossa mente não invente determinadas coisas, gente, porque isso só atrapalha o crescimento do corpo de Cristo, atrapalha a pregação do Evangelho. Muitos não querem se converter porque estão vendo a vida dos evangélicos, as palavras que nós dizemos, e estão vendo que muitas vezes nós não somos irrepreensíveis. Eu não estou falando de ser perfeito, mas estou falando de não errar no básico. Quando o texto fala de irrepreensível, que essas pessoas não vão errar naquilo que é básico mesmo, né? Então, tem muito cristão errando no básico hoje. Pessoa que mente, gente. Pessoa que faz parte de diretoria de igreja, de liderança. A pessoa mente. Entendeu? Então isso é complicado. Tá na cara que essa pessoa não serve para estar ali. Mas está. Por quê? Porque o sistema de homens deixa ele ficar ali. Entendeu? Dá porque é amigo, porque é bonzinho, porque é boazinha, etc, etc. Não é verdade? Avançando aqui, eu deixo para vocês aí um material, ó, de confissões, tá? Depois você volte aí essa aula e veja com calma, ó. Confissões a respeito da nossa conta bancária, a respeito da nossa mente que tem que ser renovada, conforme Romanos capítulo 12, versículo 3, né? Enfim, entre outros aspectos que tem aí. Olha para você ver, ó. Minhas palavras são o alicerce sobre o qual eu construo a minha vida e o meu futuro. É o Provérbios 18, 21. Tá? A gente tem que, então, declarar a palavra de Deus. Se você está doente, declare palavras contra essa doença. Né? Foi isso que Jesus fez em relação à figueira e em várias outras situações. Nós devemos seguir o exemplo dele. Olha o que mais que tem ali. A questão da culpa, ó, Jesus é o Senhor da minha vida, a doença e a enfermidade não têm poder sobre mim, eu sou perdoado, livre do pecado e da culpa. Então tire esse fardo de cima de você, meu irmão, não viva isso, confesse algo contrário, confesse que nós não somos escravos do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós, conforme diz Romanos, capítulo 6, salvo engano aqui. Então nós somos libertos, né? Nós somos abençoados em tudo que nós fazemos, porque somos fiéis ao Senhor e procuramos ser irrepreensíveis e não deixemos os dados inflamados do diabo vir contra nós. Você vê que fala ali, ó, tomo o escudo da fé e apago todos os dados inflamados que o maligno lança contra mim.
Efésios capítulo 6, versículo 16. Nós podemos confessar a palavra com base nisso. Outro aspecto importante também, que os 144 mil vão viver com muita intensidade, que nós também eles vão conseguir administrar isso, é a questão das emoções, coisas que nós deveríamos falar e que não falamos, isso gera culpa em nós, leva peso. Ah, por que que eu não falei? Se eu tivesse falado, teria evitado isso, ou aquilo, que não sei o que, não sei o que, e a pessoa vai ficando doente. Então, meu irmão, se você falou, se você falou e deveria ter falado, agora é aquilo, né? Palavras lançadas ao vento não tem como pegar mais, né? Ou ainda, aquilo que é, você deveria ter falado e não falou, também é a mesma coisa. Então, administre esses dois pontos, sabe, no seu mundo interior, porque 80% das doenças, gente, são psicossomáticas, elas vêm de dentro para fora. Tem uma aula aí que nós falamos a respeito disso, lá no começo do curso. Né, acho que não sei se é Apocalipse capítulo 1, versículo 7, enfim, uma das aulas lá nós falamos a respeito dessa questão. Então, aquilo que você deveria ter falado e não falou, que está guardando, que está te fazendo mal, muito cuidado, porque isso está te destruindo. E esses homens que pregaram o evangelho, eles conseguiram administrar isso também. Ah, porque poderiam pensar, como eu disse antes aqui, ah, por que, que eu não me converti antes para pregar o evangelho antes? Puxa, eu tenho pouco tempo, e isso e leva aquela culpa em cima deles. Não, eles serão livres de tudo isso daí. Tá? Olha para você ver o fardo que muitas vezes as pessoas levam, né? Homens, mulheres, aquilo ficou uma bomba relógio dentro de nós quando nós não falamos o que deveria. Temos que ter personalidade para isso, falar com equilíbrio, não é verdade? Criando um ambiente bom para que as coisas sejam ditas. E isso não é fácil para ninguém. Volto a repetir, certo? Mas a gente também não adoeça em relação a isso, tá bom? Encerro aqui praticamente contando para você a historinha, né, do cavalo e do porco. Numa fazenda tinha um cavalo e um porco. Né? O cavalo ficou doente, o fazendeiro chamou o veterinário e esse veterinário falou: olha, se esse cavalo não melhorar nos próximos 3 dias, nós vamos ter que sacrificá-lo. E o porco estava ali ouvindo toda a conversa. E aí, o veterinário veio no outro dia, depois veio no segundo dia, e aí o cavalo não melhorava, e aí ele no terceiro dia, quando o carro do veterinário ia chegando, aquelas Fiorinos, aquelas picapes, né, que a gente vê, o porco viu aquilo ali no terceiro dia, correu e foi lá e falou pro cavalo. Chegou lá e falou: olha, amigão, amigão, nossa, levanta, melhora aí e tal, porque o veterinário tá aí. Se você não melhorar, você vai ser sacrificado e tal, etc, etc. E aí o cavalo que ele fez, pum, rapidinho ele levantou, saiu andando e tal. E aí o fazendeiro olhou lá de longe, viu e falou: nossa, olha lá. Falou pro veterinário: o cavalo melhorou. Ai, que bom, nossa, viva! Conforme você está vendo no quadrinho aí, né? Vamos fazer uma festa para a gente comemorar. Moral da história, ele chegou à conclusão: mata o porco para poder fazermos essa comemoração. Então, tem situações que a gente não deve intervir. É o que você está vendo ali ó, no finalzinho do quadrinho, ó, meta-se com a sua vida. Nós temos que ter muito discernimento, irmão. Tem situações que você não deve intervir. Deixa, desliga o teu achômetro, o teu opinômetro, para que isso não se torne um venenômetro. Desliga, deixa quieto, aguenta, olha para o outro lado, entendeu? E segue, porque senão a gente acaba nos prejudicando e prejudicando para qualquer outra pessoa. Se você para qualquer outra pessoa num determinado contexto. Se você olhar lá no livro de Jeremias, tá, você vai ver que Deus falando para Jeremias: olha, não ore em favor desse povo. Porque o povo já está numa situação terrível lá. Então tem situações que a gente não deve se meter, deixa quieto, nem orar, nem nada. Tá? Mas para isso, claro, precisamos ter discernimento da parte do Pai. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Os que bem a utilizam comerão do seu fruto, né? A morte e a vida estão no poder da língua, os que bem a utilizam comerão do seu fruto. Então, é isso que esses 144 mil vai fazer no período tribulacional e é o que nós devemos praticar atualmente. Então, cuidado com as palavras que você fala. Na boca desses homens não foi achado engano, né? E nós temos que viver isso hoje. Então, eu deixo aqui um fluxograma para você dar uma olhada depois com relação àquilo que a gente vai falar. Eu tenho que dizer isso mesmo? Vai valer a pena? Entendeu? Pode defender alguém, pode ofender, aliás, alguém, o que eu vou dizer. Ah, não, sim, não. Então, é uma reflexão, ou seja, eu tenho certeza que aquilo que eu vou falar ou é um palpite, algo que eu ouvi que a minha alma está querendo comentar de tudo quanto é jeito. Se alguém falasse isso para mim, eu ia gostar, iria ser útil de alguma forma. Então a gente tem que refletir. Se
ou não, para ver, eu vou falar, se for bom, eu vou falar. Vai ser útil, eu vou falar. Caso contrário, guarda para você, meu irmão, e eu também, que eu guarde para mim. Para controlar a nossa língua e não se achar de engano em nós, para nós sermos cada vez mais repreensíveis, é necessário jejum, oração, leitura da palavra e prática, irmão. Prática disso aí. Não adianta também ficar só, né, no aspecto interno. Nós temos que colocar em prática. Tudo bem, gente? Encerro aqui deixando aquele convite para você de Jesus Cristo, para que você vá para uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, entregue a sua vida para Jesus, porque enquanto você está vivo, ainda há esperança, mas depois que você morre, não tem mais. E outras vezes você também está ouvindo aqui, você fala, nossa, eu tenho muita dificuldade de controlar minha língua, eu já me meti em muita confusão em relação a isso. Então, o Espírito Santo vai te ajudar para que nós sejamos aperfeiçoados, para que você seja aperfeiçoado nesse aspecto também, ó. Diz ali o versículo de Eclesiastes: pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, não tem mais recompensa, pois sua memória é esquecida. Então, enquanto você está vivo, há esperança. Depois não tem como fazer mais nada. Entrega a sua vida para Jesus, vá numa igreja evangélica mais próxima da sua casa, para que você seja transformado e a sua comunicação vá sendo mudada também. E você, meu irmão, os salmos que você está vendo aí, olha que versículo bonito. Salmos capítulo 19, versículo 14 diz, ó: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, o meu pensamento, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então que a gente analise, vamos viver esse fluxograma que eu mostrei aqui no slide anterior, sabe? Vamos pensar naquilo que a gente tem que falar, para quem a gente tem que falar, se é verdade, se não é, se vale a pena ser dito, e por aí vai. Quantos problemas nós evitaríamos na igreja se a gente conseguisse viver, pessoal, pelo menos metade disso aqui que a gente está ouvindo aqui da palavra do Senhor, né, em relação à nossa comunicação. E lembre-se disso, nova criatura, novo padrão de linguagem. Então, para que eu mude a minha linguagem, a boca fala do que está cheio o coração. Então, meu coração tem que estar cheio de palavra de Deus, eu tenho que estar consagrado, uma alma doutrinada, um espírito fortalecido para poder controlar as reações da alma. 90% do que acontece conosco é fruto das nossas reações. Coisas que você falou, que você fez, enfim, mas dentro do nosso contexto, que você falou que te atrapalhou, que estão te atrapalhando, entendeu? Então, não fale nada negativo contra você. Jesus nunca fez isso, e cientificamente falando, sempre que a gente fala alguma coisa contra nós ou a nosso favor, nós estamos dando um comando para o nosso cérebro. Tá joia? Então, vamos pensar nisso, que Deus continue abençoando e fortalecendo vocês. Até a próxima videoaula, gente. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, e vamos seguindo aí com o nosso curso Apocalipse, versículo por versículo. Tchau, fiquem na paz do Senhor. E Deus continue abençoando vocês. Um abraço.